Senhor, Jesus abençoe você, um abraço, família sua, né? Vai lá, pessoal, por favor, inscreva no canal Professor Miguel Química, por favor. Meninos, vamos fazer aqui, pessoal, você que está vendo o vídeo, a segunda fase da Unicamp 2024, vamos corrigir ela aqui, né? Bom, turma, espero que você tenha dado o seu melhor, em primeiro lugar, né? Tá certo? E mais importante é isso, né? Então, sem sofrer, sempre falo para meus alunos, né? Duro, mas sem sofrer. Em geral, pessoal, Unicamp, FUVEST nunca é fácil, na verdade, né? Principalmente a segunda fase, né, gente? Mas aí foi um pouco menos pior que 2022. Não sei se você lembra 2023, mas 2022 foi duro, foi difícil, mais difícil ainda, tá certo? Então vamos lá, né? Então é isso. Uma questão, um vestibular de médio para difícil mesmo, né? Então vamos lá ver o que que você achou aí, tá bom? Bom, turma, então aqui tem uma questão, né? Vamos aqui. É, essa questão, deixa eu pegar aqui o laser meu. Bom, então a questão fala aqui do garimpo artesanal do ouro, né, pessoal? E se você pegar aqui um pouquinho mais embaixo, né, e conforme o esquema que representa aqui, disse que é, a contaminação do ambiente, o mercúrio metálico reage com o gás ozônio. Então você já escreve a reação, está pedindo isso. Então, Hg mais O3, tá certo? É, formando gás oxigênio, né? O2, que é biatômico, não pode esquecer, né? Flúor, cloro, bromo e iodo, nitrogênio, oxigênio, hidrogênio, combustível do presente e do futuro. São substâncias biatômicas. E óxido de mercúrio. Como Hg é 2 mais, O é 2 menos, fica HGO. Então, isso é uma reação de redox, né? Redução e oxidação. Então, Hg mais O3 dando O2, HGO. 2 mais, 2 menos, acertou aqui. Por que que é de redox, professor? Porque o mercúrio aqui é zero, substância simples, aqui ele é mais 2. Então já deu aí, né, oxidação, né? E o ozônio aqui é zero, aqui vai para menos 2 o O, né? Então já deu uma redução, tá bom? Beleza. E aí fala assim, esse óxido formado, que é o HGO, ele vai reagir com água. Então, ele mais água vai gerando hidróxido de mercúrio, né, pessoal? Então, o que que é hidróxido? Então, você tem que lembrar o H-, né? NH3 é o gás a amônia, mais a água forma o cátion, NH4 mais é amônio, mais o H-, que é ânion hidróxido, mais o H-, que é ânion hidróxido, aí ficava Hg2+, O2, OH-, outro OH-, HgO2, né? Então tá aí. Então HgO reage com água, dando o hidróxido de mercúrio, né? Hg2+, OH-, outro OH-, fica HgOH2, beleza? Reação de síntese, né? Ou adição, né? Adicionei com isso, dá isso. Síntese sintetizou o hidróxido de mercúrio, beleza? Bom, agora a segunda parte aqui, pessoal, falava aí, né, da preservação ambiental aí e dos impactos, né, da mineração artesanal aí, né? Então falava aí, né, passa pelo desenvolvimento de quê? De filtro de ar e de máscaras, né, para prevenção, né, e inalação de vapores de mercúrio, né, pessoal? Então isso aí já é mitigação de risco, né, diminuição. Mitigação é uma diminuição de riscos, né? Então já está aqui, ó, para que usar filtro, para que usar, né, máscaras, né, tá certo? Para diminuir os riscos aí, tá joia? Então você já justificaria, tá certo? Já fazia justificativa aqui já desse item, né? Essa da escolha aí. E você tem que relacionar os outros itens agora também, né? Ajuste do solo para evitar a absorção de mercúrio nas culturas. 3, processo químico específico para extrair o ouro de rejeitos, né? Tá? Porque vai ter rejeitos, né? Diagnóstico, ponto A, diagnosticar, né? Pontuais para exposição e envenenamento de mercúrio. Então, detecção de mercúrio. Bom, então você podia começar a preencher a tabela, mitigação de risco aí, o número 1, né? Tá certo? Número 2, remediar o solo, né, pessoal? Aqui, ó, ajuste do solo. Para que ajustar o solo? Remediar o solo para evitar absorção, tal, beleza? Aí o 4, detecção de mercúrio aqui. O 4, diagnosticar, né? Fazer diagnóstico, né, para detectar, né, mercúrio. E terceiro aqui, mineração sem mercúrio, que seria o terceiro aqui, você processos químicos, né, específicos para extrair o ouro de rejeitos, né? E aí tá, a mitigação já falamos, né, tem a ver com o uso de filtro e máscaras aí, tá certo? Para prevenção da inalação dos vapores aí, tá bom? De mercúrio. Turma, essa foi difícil, né? Devido aos cálculos, principalmente, né? Tá certo? Ele te dá um desenho aqui, um esquema, né, pessoal? Tá? E fala aqui, né, de acordo com, né, Organização, né, Meteorológica Mundial, tal, a temperatura aumentou, não sei o que, vai, né? Tá certo? E depois fala aqui, ó, no período, ó, já vai na questão, ó, para o período tal, calcule quantas toneladas de água foram acrescidas aos oceanos por conta do derretimento do gelo, né?
tá certo? Considerando que tenha sido o único evento térmico ocorrido na criosfera. Então, já começa aqui, a criosfera, 4% desse total, né? Responsável por 4% desse total de ganho de energia, né? Em zeta-joule, né, pessoal? Esse ZJ aqui é zeta-joule. Em física você já viu isso, né? Tô achando. É uma questão interdisciplinar, né? Física e química, na verdade, tá? Então, um zeta-joule é 10 a 21 joules. Foi dado aqui, ó. Um zeta-joule é 10 a 21 joules, né? Joules, né? Fala. Vamos lá. Então, aí, vamos calcular a massa de água aí. Então, o que que você viu aqui? Que é a entalpia de fusão do gelo. O gelo passa de sólido para líquido, então ele absorve uma quantidade de 3,3 vezes 10 a quinta joules por quilograma, tá certo? Né? Então, a primeira coisa aqui, pessoal, 4% disso, quanto que dá? 4%, a criosfera absorveu 4% de 381, que dá 15,24 zetajoules. Um zetajoule é 10 a 21, então 15,4 vezes 10 a 21 joules. Para quê? Para você poder fazer a regra de 3, né? Acabamos de mostrar, ó. Entalpia de fusão do gelo, 1 quilo de gelo, 3,3, 10 a quinta. Então, 15,24 vezes 10 a 21, quantos quilos aqui ia dar, né, pessoal? Foi a pergunta aqui, quantas toneladas de água foram acrescidas, né? Que o gelo derrete, vira líquido, né? Então, 4,6 vezes 10 a 16 quilos, vai dar 4,6 vezes 10 a 13 toneladas, né? Só que tem mais uma pergunta, né? Sacou aqui? A pergunta aqui, pessoal, ó, calcule o aumento de temperatura média. Vamos fazer ela de cá, vai. Ó, a tal temperatura, né? Calcula a temperatura média, né, dos oceanos aí, desconsiderando tal água, tal. Beleza, tá? Então, 89% desse total aqui, os oceanos absorveu, né? Então, mesmo cálculo, né? 89% disso, 339 zetajoules, que dá 339 vezes 10 a 21. Beleza, aí você usa aqui, se é bom de física, usa aqui macete, né? Tá certo? Pronto, faz substituição, coloca aqui a quantidade de calor absorvido, né? A massa dos oceanos que está aqui, bom? O calor específico está aqui, a temperatura você acha 0,06 Kelvin. Você podia passar para Celsius, não era necessário, não, mas tudo bem, tá bom? Então, tranquilo, né? Que era bom de física, isso deu bem, né? Ah, e agora a letra B, né? Você tem que explicar, né? Observar a figura e explicar o mecanismo e causas que levaram ao ganho total esse dessa energia aí, tá joia? Bom, gente, tinha que falar que eram os gases estufas, né? Então, o gás, né, a causa é o aumento dos gases estufas. Tá? E quais são esses gases? CO2, CH4 e poucos falam do N2O, né, pessoal? Que é importante também, é um gás estufa. Não confunda com NO2. NO2 provoca chuva ácida, forma, em reação com água, forma ácido nítrico e nitroso, né? 2NO2 mais água dá HNO3 e HNO2, ácido nítrico e nitroso. Esse aqui não, esse é o N2O, é o óxido nitroso, monóxido de nitrogênio. Precisava colocar, professor, na prova isso? Eu creio que não, mas você tinha que falar que era devido aos gases, né? Devido ao aumento de gases e estufas aí. Aí você tinha que explicar o mecanismo. Como é que você explica o mecanismo, né? Você tinha que dizer que esses gases eles absorvem parte da radiação solar, né? Então, esses gases, ó, deixa eu puxar aqui para você, espera só um minutinho. Ó. Então, esses gases, eles absorvem parte da radiação solar, tá? E irradia uma parte dela. Então, irradia uma parte desse calor que é absorvido aí pelos oceanos, por quê? Porque os oceanos têm uma área de contato, né? Uma superfície muito longa, né? Essa superfície, área de contato, essa superfície muito longa. Então, facilita a absorção dos gases, né? O que vai causar o derretimento das geleiras aí. Deu para pegar essa parte aí? Tranquilo? Deixa eu voltar aqui ou para cá, né? Tranquilo, vamos lá então. Beleza. Isso. Então, essa questão 17 aqui, pessoal, parece fácil, eu coloquei essa aqui, essa letra A, viu, pessoal? Por que que ela parece fácil? Você vai ver já já. Então, vamos lá. Se você der o mesmo grão de café para 10 baristas, você vai terminar com 10 diferentes sabores da mesma bebida, mesmo que a origem do grão seja única. Brincadeira, hein? São vários aromas, né? Vários aromas, substâncias voláteis. Substâncias voláteis relaciona com os aromas, então, tá? E sabores com as substâncias pouco voláteis, beleza? E aí fala aqui outras condições que pode alterar essas bebidas aí, né, tá certo? Esses sabores aí da bebida, tá bom? Sabores, aromas aí. Então, fala, explica as alterações na intensidade do aroma e do sabor do café quando da sua ingestão imediatamente após o preparo. Quando você utiliza água 86 graus a 98 graus, beleza? Bom, mantendo as variáveis constantes e tal, e depois, 2, variando o grau de moagem. A gente faz isso, né? Turma, é o seguinte, o que acontece quando a gente aumenta a temperatura de 86 para 98 graus, né? Tá certo? Temperatura maior, olha aqui, ó.
tá? Das substâncias voláteis. Com o aumento da temperatura, o que que acontece? A gente aumenta a energia cinética das moléculas. Deixa eu dar uma explicada, ó. Quando você eleva a temperatura, você aumenta a energia cinética média das moléculas, tá? Então, no caso das substâncias voláteis, vai ter maior velocidade de vaporização. Você vai evaporar mais rapidamente. Então, o que vai acontecer? Tá? Então, essa volatilização vai aumentar, porque você vai evaporar mais rápido as substâncias, a percepção inicial do aroma aumenta. Então, a percepção inicial do aroma aumenta. Não é verdade? Só que ela vai diminuindo com o tempo, né? Por causa dessa própria volatilização, né? Acelerada, devido ao aumento de temperatura, né? Tá certo? Então, né, essa volatilização mais acelerada, tá? Também vai diminuindo, né, o aroma com o tempo, tá joia? Então, eu creio que ficar bem completo dizer isso daqui. Vamos ver que a Unicamp vai aceitar lá, né? Então, beleza? Então, você passou para 98 graus, né? Então, mais uma vez, vai. Aumenta a percepção, aumenta a volatilização, aumenta. Então, aumenta a percepção do aroma inicial. A percepção inicial do aroma aumenta, né? Só que rapidamente também, porque a temperatura está muito alta, ela vai diminuindo com o tempo, devido a essa volatilização acelerada. Beleza, gente? Espero que eu tenha ajudado você aqui, tá joia? Agora, turma, agora aqui falou, né? No caso do variando a moagem do grão, ó, variando o grão de moagem do fino para grosso. O que que a gente está acostumado? A gente está acostumado com a fragmentação, está acostumado com o contrário, né? Tá certo? De grosso para fino. Por exemplo, você pega um sorrisal, comprimido de sorrisal, tá? Se você pegar esse comprimido, tá certo? Né? A reação química acontece em volta dele de cima e de baixo, né? Tá certo? Se você quebrar, fragmentar ele, você abre duas novas áreas de contato. Se você for fragmentando, você vai abrindo novas áreas de contato, você vai aumentando a superfície ou área de contato para a reação química, tá? Então, a velocidade da reação é maior, aumenta a energia cinética média das moléculas, aumenta a velocidade da reação, certo? Aqui perguntou o contrário, mas é tranquilo, né? Então, onde que está aqui? De fino para grosso, então você estaria o quê? Diminuindo a área de contato, você estaria saindo do pó, né? Porque quanto mais pulverizado o sorrisal, se você quebrar, se você triturar o sorrisal, pulverizar em forma de pó, tá? Cada cristalzinho daquele em volta dele ocorre reação química, certo? Beleza? Então você estaria voltando do pó para o sorrisal. Você estaria o quê? Você estaria diminuindo a área de contato para a reação química. Então, a moagem de fino para grosso vai diminuir o aroma, porque vai diminuir o aroma e o sabor, né? Porque vai diminuir a área de contato, né? Que dificulta a extração de substâncias, beleza? Deixa eu voltar para cá de novo, vamos lá. Tranquilo? Essa questão, vamos lá, turma. A questão eu chamei de médio aqui, mas, né? Pode considerar meio dificinho aí, né? Então, vamos lá. Aqui falava aqui, ó, a figura ao lado mostra, durante a extração, para preparar o café expresso, a concentração de duas substâncias voláteis, que variam em função do tempo. Então, está aqui, ó, duas substâncias variando a extração delas, a concentração relativa na extração, né, em função do tempo. Aí fala aqui, ó, e consequente com os atributos da substância, com polaridade da molécula e coeficiente de partição. Já a gente mostra ele aqui, tá? O coeficiente de partição é o soluto na fase orgânica dividido pelo soluto em água, né? Já a gente faz essa relação aqui, sem cálculo, né? A partir das informações, complete a tabela no campo de respostas com a palavra maior ou menor, de modo a comparar, né, entre as substâncias e atributos citados, né? Bom, turma, só se você ver aqui, né? Se você ver aqui mais ou menos em 10 segundos, ó, você vê que a extração da substância 1 aqui, ó, é máxima, tá certo? Já da substância 2, vai lá para os 20 segundos, né? Então, olha lá, o tempo de máxima extração se relaciona diretamente à solubilidade em água. Então, a substância 1 aqui, ela é mais solúvel em água, porque ela extrai o máximo em 10 segundos, mais ou menos, aproximadamente aqui, ó. Tá certo? Tá? Então, é isso daí, né? Então, nós vamos ter o quê? A substância 1 tem máxima extração, tendo maior solubilidade em água, sendo mais polar, né? Porque a água é polar. Logo, vai ser menos solúvel em solvente orgânico, né? Menor coeficiente de partição. Por quê? Se ele é mais solúvel em água, ó, ele é mais solúvel em água, né? Ó, soluto em água é mais solúvel em água e menos solúvel em solvente orgânico. Então, vai acontecer o quê? Se você vai ter um denominador maior, ó, mais solúvel em água, logicamente menos solúvel em fase orgânica, então você vai ter um X aqui, um coeficiente de partição menor, tá certo? Então, você teria isso dessas relações. E para 2, o contrário, né? Tudo bem?
Tranquilo? Continuar? Bom, turma, essa questão aqui é de física, na verdade, está na prova de física, né? Então, os caras da Unicamp dá para entender também que os caras inventam lá da química, né? Mas tudo bem, né? Como o negócio está muito interdisciplinar hoje, né? Daqui uns dias vai ter um professor para dar todas as matérias, não sei como é que vai ficar isso, né? Vamos lá. Falou aqui da janela inteligente, não vou ler tudo isso, né? Essa janela aqui inteligente, né? Falou que ela interage com as radiações eletromagnéticas, conforme figura ao lado, né? Então, de forma simplificada, interage com as radiações eletromagnéticas existentes, as espessuras das setas são proporcionais à intensidade dos fenômenos que ocorrem. Considerando a figura, represente quantitativamente o comportamento do material da janela dentro das radiações incidentes. Descreva o comportamento. Então, o segredo dessa legenda aqui, ó. Tá certo? Radiação, que é a radiação infravermelho, visível e ultravioleta. E aqui, reflexão, absorção e transmissão. Tá certo? Então, você vê aqui que o infravermelho, ó, reflete praticamente tudo, né? Absorve pouco. E a transmissão é pequena. Já o visível, né? Ó, reflete pouco, ó. Tá vendo? Ó? Absorve muito, né? E a transmissão é pouca. E no ultravioleta, você vê que a reflexão é praticamente total, né? E você vê que a absorção é pouca e não há transmissão de ultravioleta. Então, retém mesmo, é ultravioleta, né, pessoal? Ela retém mesmo, né? Tá joia? Bom, então você tinha que falar o segredo da legenda, né? Então, reflete grande parte da radiação UV, né? Então, aqui reflete grande parte da radiação UV, ó, absorve pouco, tá certo? E pouca transmissão. Pouca transmissão é igual passagem de onda nessa frequência, né, pessoal? Pouca passagem de onda nessa frequência, tá joia? Já aqui é visível, né? Quase não reflete radiação visível, quase não reflete, absorve muito, ó, e boa transmissão. Então, ó, ela absorve muito, tá certo? E boa transmissão, né? E boa passagem de onda nessa frequência. Tá joia? E o último aqui, reflete grande parte da radiação UV, ela reflete grande parte da radiação UV, absorve pouco, ó, absorve pouco e não há transmissão, não há passagem de onda nessa frequência, né? Janela boa, né, pessoal? Tá joia? Ótimo. Aí você tinha que convencer o comprador a comprar aí a sua janela, né? Então você tinha que citar aí aplicações e benefícios dessas aplicações aí para você serviria de argumento para o cara comprar, né? Tá certo? Então o que você podia falar? Que a janela inteligente pode ser usada para transformar a energia solar em elétrica, daí diminui custo, assim por diante, né? Você podia dizer que essa janela aí é usada para reter radiações UV, como tem roupas, né, que faz muito isso, né? Que as roupas, o pessoal anda de bicicleta por aí, não é verdade? Né? Tá vendo? Reter as radiações ultravioletas, que é nociva à pele, né? E porque ela praticamente não absorve, né? Praticamente não absorve. Beleza? E não há transmissão, né? Ela não há transmissão, não deixa passar, né? Não deixa passar, né? Como a gente viu, né? Tá certo? Como a gente viu no anterior, né? Tá vendo aqui, ó? Não há transmissão, a passagem de onda nessa frequência, beleza? Tranquilo? Bora? Bom, turma, essa questão aqui é interessante, né? Que ela fala do oxalato de cálcio, o fosfato de cálcio também faz parte das pedras dos rins, né? Em humanos está associada a calcificações benignas do tecido mamário e pedras nos rins. Em indivíduos saudáveis, a urina é tipicamente supersaturada de oxalato de cálcio. O que é uma solução supersaturada, pessoal? Solução supersaturada é aquela que tem mais soluto dissolvido do que a temperatura permite. Ah, não tem precipitado, professor? Não, solução supersaturada não tem precipitado. Precipitado é solução supersaturada com corpo de fundo ou corpo de chão. Então, aqui falou, solução supersaturada em oxalato de cálcio. Beleza, tá? Aí falou assim, que o desenvolvimento de pedra nos rins, por outro lado, é prevenido por proteínas e pequenas moléculas de grupos carboxilados. Aí fala, considerando, chamei de fácil aqui, entre aspas, a letra A, viu, gente? Mas não é tão simples também não, tem que estar por dentro da química, né? Tem que estar dominando mesmo, né? Vamos? Considerando que se informa, no texto, escreva uma equação química e a expressão da constante de equilíbrio associada aí, tá? O texto informa que a urina é supersaturada em oxalato de cálcio, o que significa conceitualmente, isto é, do ponto de vista do equilíbrio químico, né? Bom, então, tá aqui, o oxalato C2O4 2- foi dado o ânion e o cálcio 2+, beleza. Então, você tinha a formação da pedra, viu, gente? Ó, né? Tá vendo? A pedra dos rins. Então, falava aqui, cadê? Vamos ver. Equação química da constante de equilíbrio, que representa a formação da pedra. Então, a formação do Ca, C2O4. Ca2+, aqui é 2-, Ca2O4. Então, o oxalato de cálcio é formado por Ca2+, C2O4, 2-.
tá certo? Essa equação. Uma setinha para lá, outra para cá. Não achei outra, pus essa aqui mesmo, tá bom? Tranquilo? Bom, espero que você tenha dado bem já escrevendo essa formação aí, né, gente? Tá joia? Agora a expressão da constante de equilíbrio. Então, quase que a gente não vê, né, escrito dessa maneira, né, gente? Tá certo? Já está acostumado com a dissolução, escrever ele de cá, e perdi a formação da pedra, né? Então, isso aqui eu acho que foi difícil por causa disso, tá bom? Mas aí como é que você vai fazer? Lembrar que o sólido não entra na expressão da CELP, todas serão descartados, sólido e líquido puro. Então não participa da expressão da constante, tá certo? Então, no caso aqui, produto é 1, que você não vai escrever isso, é 1 sobre o reagente. Tá lá, 1 dividido CA2 mais, que multiplica C2O4, 2 menos. Esse mais vira vezes aqui, viu, gente? Cuidado, tá bom? Então tá aí, essa parte eu chamei de fácil, mas mesmo assim eu acho que não sei se era não. Porque normalmente você é acostumado a escrever o C2, CaC2O4 antes, né? Tá certo? E os íons depois, né? É o que mais a gente faz na aula, né? Então talvez tenha sido difícil por isso. Mas falou, né, gente? A formação da pedra, né? Então, a Unicamp, coisas da Unicamp. Vamos embora? Bom, então falamos aqui, solução supersaturada é que ela tem mais soluto dissolvido que a temperatura permite, tá? Aí você tinha que justificar do ponto de vista aqui, ó, conceituamento do ponto de vista de equilíbrio químico, né? Então o que acontece, pessoal? Então, se ela está supersaturada, você tem, ó, onde que está escrito aqui, ó, vamos lá, ó, em indivíduos, a urina está supersaturada em oxalato de cálcio, tá certo? Está supersaturada em oxalato de cálcio, tá joia? Em oxalato de cálcio. O que que acontece? Acho que tá certo que eu coloquei. Ah, não, tá certo. Ah, tá aqui, ó. Então, ó, o que que acontece? Apesar de não haver precipitação, a concentração dos íons do cálcio, né, e cálcio e oxalato é superior ao KPS, né? Se ela está concentrada, né? Se ela está concentrada de oxalato de cálcio, é por quê? Por quê, pessoal? Porque a concentração de Ca2 mais C2O4 é superior, é alta, é superior à do KS, do KPS. Tá joia? Tá constante. Então, por isso que tem. Ah, mas então a gente não aprendeu, professor? Se a concentração dos íons é superior ao KPS, não precipita? Então, só que aqui falou que a solução está supersaturada, então não precipitou ainda. Tá joia? Esse é o peguinha, talvez. Tá joia? Tá? Então, se ela está supersaturada em CaC2 ou 4, né, o que acontece? É porque a concentração de Ca2 mais C2 ou 4 é alta, beleza? Tranquilo? Né? Então, o que acontece, né? Então, a qualquer momento, precipita, né? Porque você está tão concentrado de CaC2 ou 4, é porque tem bastante íons desses aqui, porque tá para dar muito esse. Então, a qualquer momento, ingerir refrigerante, ácido fosfórico, ingerir, né, substâncias, né? Comer muito tomate, demais. Tem pessoas que já têm tendência, né, gente, para isso, né, também, né? De formação de pé, de cálculo renal, ou, né, cálculo de vesícula, pé de vesícula, assim por diante, né? Tá certo? Bom, então deu para sacar? Então, a qualquer momento pode precipitar o oxalato de cálcio, porque está super saturada ali, está no limite, super saturada. Então, se você acrescentar mais um pouquinho de Ca2 mais, ou mais um pouquinho de C2 ou 4, pum, aí precipita, aí pum, ele vem para o fundo. Percebe? No caso que vem para o fundo, seria um recipiente, né? No caso, a pedra ia aparecer, né? Começa a formar o cristalzinho. Bom, não sei se deu para entender a minha explicação, né? Se ficou bom, beleza, não ficou, vamos ver o gabarito da Unicamp aí, né, gente? Bom, agora, pessoal, letra B. Pesquisadoras avaliaram que a concentração de cálcio livre em solução varia quando se adiciona cálcio em soluções contendo oxalato, de concentração de 2 milimol por litro, e diferentes concentrações de citrato, conforme a figura aqui. Aí fala. Os dados permitem inferir que o citrato pode ser um agente terapêutico na prevenção de pedra no rim. Faça uma descrição quantitativa de modo a justificar, do ponto de vista do equilíbrio químico, a afirmação sobre a função do citrato na prevenção de pedra no rim. Bom, turma, então é o seguinte, ó. Então aqui você tem o cálcio em água, né? Aqui você tem o cálcio em C2O4. E aqui você tem o cálcio C2O4 com mais citrato. Você tem os dois mais o citrato. Então o que você percebe, ó? Você percebe que em 4.000 segundos, ó, a partir de 4.000 segundos, o citrato, ó, até o texto falou que vai prevenir, né? O citrato está fazendo essa concentração de cálcio e de C2O4 baixar. Ó, tá vendo? Baixando, baixando. Então, a concentração de cálcio e oxalato está diminuindo. Se você pegar a relação aqui do cálcio e oxalato, aqui, ó, também dá para você enxergar aqui, ó.
cálcio em oxalato, aqui, ó, o limite máximo está aqui, né? Tá certo? Quando você compara aqui, ó, com citrato, ele vai baixando, ó, tá vendo? Então, você vai diminuindo a concentração de cálcio e de oxalato. O que que acontece? Então, mais ou menos 4.000 segundos, o citrato começa a diminuir a concentração de íons cálcio e oxalato, na verdade, né? Em relação ao oxalato aqui, cálcio, ou oxalato mesmo, cálcio e oxalato mesmo, dessa curva aqui, que tem uns três, ó. Cálcio em C2O4 e o citrato, né? Então, você percebe que o cálcio e o oxalato chega no mito e vai caindo aqui, ó, devido ao citrato. Né? Tá joia? Então, isso faz o quê? Você está diminuindo a concentração de cálcio 2+, C2O4, ó, né? Está diminuindo. Se você diminuir a concentração de cálcio C2O4, o equilíbrio desloca para a esquerda. O equilíbrio desloca para a esquerda, que vai dificultar a formação de pedra, que vai dificultar a precipitação. Porque a precipitação seria, se aumentando, se A2+, aumentando esse, precipita. Vai formando a pedra vai ficando maior, o cristalzinho ficando maior, 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 maior. Beleza? Tá? Se você diminui cálcio C2O4, o equilíbrio desloca para a esquerda, então isso dificulta a precipitação. Espero que tenha ajudado aí essa parte aí vocês, tá, pessoal? Tudo bem? Tranquilo? Mas aí você vê outras resoluções de outros colegas aí, né? Tá certo? Apresentada. E vamos guardar o gabarito do Unicamp também para ver, né? Bom, turma, e aí fala aqui do explosão no silo do Paraná, acende alerta para prevenção de acidentes em armazéns, né, pessoal? Viram essa notícia aí? Vocês viram? Aí aqui a Unicamp botou uma questão em cima disso daqui, né? Tá certo? Falou-se que esse ano a silagem pode estar muito seca, né? Havendo maior possibilidade de fogo no silo. Então, ausência de umidade, né? Baixa umidade, menos água, tá certo? Vai ficando muito seco, tá? Gera calor, esse calor é o atrito, a energia de ativação, vai gerar energia de ativação suficiente para provocar uma combustão, né? Então, a combustão interna, né, do material, da silagem, pode ocorrer se ele for colocado muito seco no silo. Para qualquer coisa, pegar fogo, são necessários 3 ingredientes. Então vamos. Porque a baixa umidade favorece o incêndio no silo? Quais os ingredientes? Da fala do profissional. E qual o papel de cada um deles? São 3 perguntas numa, né? Então, parte do princípio que o ambiente muito úmido é mais frio, né? Se o ambiente muito úmido é mais frio, então se você tiver uma baixa umidade, vai deixar o ambiente mais quente, né, pessoal? Então, a ausência de água deixa o ambiente mais quente, que vai gerar um calor, esse calor aí vai gerando atrito, né? Atrito do material que pode gerar combustão, né? Bom, os 3 ingredientes é o triângulo do fogo, que a gente tanto fala em química, né? Que vai ter combustível, comburente e calor, que é a energia de ativação para da ignição aí, né? Combustível vai queimar, o comburente é o oxigênio que alimenta a combustão, e o calor, a energia de ativação para iniciar a reação aí, tá bom? A. B, vamos lá. No silo, a fermentação dos grãos pode levar à ignição, combustão e explosão. Considerando a fermentação e a combustão, qual delas é a causa e qual a consequência, né? Bom, então, vamos lá, né? A causa é a fermentação, né, pessoal? Por quê? Né, libera etanol e dióxido de carbono. A consequência é a queima, a combustão, né? Então, tem até uma música que fala assim: carboidrato, glicose, C6H12O6, sofre fermentação, produz álcool e CO2. Se você pegar polissacarídeos aí, que é basicamente celulose, polissacarídeos, C6H10O5N, né, que é polímero natural, né? Tá certo? É a mesma ideia, né? A fermentação vai liberar etanol no processo aí e dióxido de carbono, tá joia? Terminando. B. No silo, tal, beleza, tal, vamos lá. Ainda considerando a fermentação e combustão, no caso da silagem dos grãos, porque é necessário sensores de umidade, sensores de dióxido de carbono e sensores de temperatura do silo. Bom, sensor de umidade controla a temperatura do silo, né, gente? Sensor de dióxido de carbono detecta a fermentação, que é a liberação de CO2, né? E sensor de temperatura no silo evita a combustão nele, né? Evita a combustão no próprio silo, né? Tá bom? Beleza, pessoal. Espero que eu tenha ajudado vocês aí, tá bom? Tá chegando o Natal aí, Feliz Natal para vocês, né? Para a família, para os amigos, para todo mundo, tá bom? Que seja um ano, tá? Que seja um ano, né? O ano de 2024 muito melhor que foi 2023, tá joia? Beijo no coração de vocês, muito obrigado por tudo, tá certo? Obrigado por estar prestigiando o canal Professor Miguel Química aí, gente. Valeu, gente. Um abraço para todos. Fui.